Jesus, ó Pai, pedimos a tua graça. Abençoa o teu servo, irmão Luiz Cláudio, que vai ministrar esta lição da escola bíblica. Abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão videologados, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, Luiz Cláudio, então. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor aos videologados, que o nosso Deus, o poderoso Deus Jeová, já nos abençoe desde o princípio, aleluia, nos conceda a vitória, nos conceda a bênção que a gente precisa, nos conceda a saúde, nos conceda a prosperidade e paz, aleluia. O que o pastor falou agora é realmente verdadeiro. Estamos numa guerra contra o inferno. Eu trabalhei essa noite no hospital. Eu nunca vi, eu trabalho 25 anos no hospital. Um complexo hospitalar completamente lotado. Não tem espaço para ninguém. Os pacientes estão sentando em cadeiras. Então nós temos que orar, irmãos. Há um contra-ataque dos infernos para ceifar as almas, para que não possam ouvir a palavra da verdade. Cada um de nós, sendo a luz de Cristo habitando em nós, temos que orar, irmão, pelas essas almas. Elas precisam. Amém? Mesmo, irmãos, tomando vacina, eu tomei vacina, mesmo tomando vacina, mesmo fazendo qualquer medida, só Deus nos dá segurança. Não podemos confiar nos mecanismos. Claro, Deus deixou a ciência, porque Deus também é a ciência. Mas não podemos confiar plenamente na ciência, mas sim em Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele é o nosso penhor da nossa salvação. Amém. Glória a Deus. Vou tirar a máscara, irmãos. Eu estou na distância adequada, os lugares estão na distância adequada. Todos os irmãos aqui presentes estão de máscara, estão nas distâncias adequadas. Ok? Por isso eu vou pedir licença. Glória a Deus. Também peço já desculpa antecipada, se eu errar alguma palavra, se eu perder um raciocínio, porque como eu não dormi ainda, a gente fica um pouco cansado, né? A mente fica um pouco cansada. Bem, vamos orar um pouquinho antes de começar? De pé? Pode ser sentado mesmo, inclina a sua cabeça. Em nome de Jesus. Poderoso Deus, Senhor dos céus e da terra, a Ti clamamos, pois confiamos em Ti, cremos em Ti. Perdoa nossos erros, perdoa as nossas falhas, salva os homens. Bem sei que nada sei, nada sou, nada posso. Tudo provém de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Abre o nosso entendimento. Dai-nos a Tua graça, Senhor, para entender, Senhor, o que precisamos fazer exatamente. Abençoa todos nós, Pai, com entendimento em nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa lição de hoje, irmãos, a gente vai ter 2 dias para trabalhar. São 2 sábados. Então, a gente vai poder trabalhar bastante
desenvolver o tema, aprofundar o tema, abrir bem as palavras para a gente poder entender. Como a gente está desenvolvendo a nossa salvação, a gente tem que entender exatamente o que está escrito nas Escrituras e exatamente o que temos que fazer. Se a gente não entende o que tem que fazer, o correto, a gente acaba fazendo o errado. Então é importante que a gente tenha um entendimento da palavra no nosso intelecto, na nossa alma. Amém? Lição número 3, então, da nossa revista. Opa. A revista que a gente está trabalhando, então, é o Modus Vivendi do cristão. É uma revista que a gente já estudamos, os irmãos devem ter em casa. Traga na próxima aula para fazer alguma anotação, alguma observação. Até, irmãos, é bom dar uma lida antes de vir para a aula, porque você, olha, já vem direcionado, vou perguntar para o professor o que significa aquela palavra, aquela passagem. Se ele não souber, ele recorre aos universitários, né? Mas é importante a gente trazer as nossas dúvidas, irmãos, para a igreja, para a escola bíblica. Essa é a função da escola bíblica, é a gente interagir e aprender. Ninguém é senhor da verdade. O Senhor da verdade está no céu. Amém? Então, modus vivendi do crente nascido de novo. Já estudamos na lição número 1, o que é modus vivendi. Algum irmão lembra? Pode falar, irmãos. A gente está online, mas também a gente está no presencial também. Não fique tímido. Modus vivendi, então, é a maneira de viver. É a tua conduta no dia a dia. É a forma que tu vive. É a forma que tu anda cometendo, fazendo teus atos, realizando o teu trabalho. O crente é aquele que confia, que acredita. E nascido de novo, quem sabe o que é nascido de novo? Vejam que a gente tem que ir discernindo as palavras, abrindo as palavras para a gente poder. É uma lição belíssima, irmãos. Ou seja, é o modo de viver daquele homem, daquela mulher que crê em Jesus Cristo, que confia no Criador, e ele é nascido de novo. Veja que essa lição se restringe aos nascidos de novo. Aos nascidos de novo, ela é específica essa lição. Então, como ninguém se atreveu a explicar o que é o nascido de novo, a gente vai começar e eu vou voltar a esse assunto antes da gente entrar na lição. Vamos ler o nosso versículo introdutório, 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso, irmãos, só é possível se a gente for nascido de novo. Se a gente não nascer de novo, irmãos, a gente não vai conseguir cumprir essa palavra. Então, quanto é importante a gente nascer de novo, a gente manter a nossa vida espiritual, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação. Porque se a gente estudar essa revista referência aqui, que eu sempre tenho, sempre junto comigo, Carne, a inimiga a ser vencida, a gente vai ver que a salvação, ela é um ato complexo. Ela não é só o resgate, ela não é só a libertação, ela não é só a perdão do pecado. Tem mais coisas que acontecem no processo de salvação. E quando a gente passa a entender que quão difícil é, irmãos, nos salvar, irmãos, para nós. E Deus, então, na sua misericórdia, na sua graça, faz tudo isso praticamente concomitante, sequenciado, em fases.
de forma efetiva. Na introdução está escrito: como vimos, o propósito de Deus na dispensação da graça, ou seja, Deus tem uma decisão, uma determinação na dispensação da graça. O que é dispensação da graça? Dispensação é distribuição de forma irrestrita e incondicional da graça. O que é a graça? A graça é o amor de Deus para com os homens, salvando os homens. É Deus que nos salva, aleluia. Não somos nós. É Deus que coloca em nós arrependimento. E quando Ele nos salva, Ele nos mantém também em comunhão com Ele. Isso é a graça, irmãos. Deus nos salva e nos mantém em comunhão com Ele. E Ele distribui isso de maneira irrestrita para todos os homens, sem nenhum tipo de acepção. Não é formar uma nação de Deus da terra, mas uma nação celestial na terra. Olha esse propósito de Deus, irmãos. Ele quer formar uma nação celestial aqui na terra. E essa nação somos nós, irmãos. Nós fazemos parte dessa nação celestial. Por isso, o quão importante é a gente nascer de novo. Se a gente não nascer de novo, a gente não vai fazer parte dessa nação celestial na terra. Amém? Eu estou construindo um raciocínio para nós, para a gente ver como isso é importante. E a gente vai entrar nas Escrituras. Portanto, o objetivo divino é... Olha que magnífico, irmãos. O objetivo de Deus é transformar os filhos dos homens em filhos de Deus. Aleluia. E cidadãos celestiais. Logo, o modo de viver do povo de Deus não mais é fixado por normas de relacionamento interpessoal com base em uma obrigação legal. Quem não nascer de novo, ele vai ficar na legalidade, irmãos. Ele obedece regras. O nascido de novo, ele é além disto. Ele não precisa de regras. O Espírito Santo vai ensinando ele o que pode e o que não pode. Vai revelando, irmãos. A gente vai ver mais adiante. Vejam como eu quero enfatizar quanto é importante a gente nascer de novo e fazer a manutenção da nossa vida espiritual. A questão agora não é mais legal. Mas o que interessa saber é qual é a maneira de viver adequada conforme as leis da nova natureza. A nova natureza, irmãos. O nascido de novo tem uma nova natureza. Qual é essa nova natureza? É uma natureza divina. Divina, irmãos. É o Espírito Santo habitando em ti, habitando em mim, habitando em nós. É o poder de Deus em nós. Aleluia. Isso é a nova natureza que Deus nos concede mediante o novo nascimento. Vamos entrar aqui. Vamos ler para a gente entender. Algumas passagens específicas para a gente abrir o nosso entendimento referente ao novo nascimento. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer, aleluia, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja o que o Senhor Jesus, o nosso Mestre e Salvador, diz. Duas coisas.
E você não pode ver o reino, nem pode entrar no reino, se você não nascer de novo. Veja a importância de nascer de novo, irmãos. Você não vai ver o reino e nem vai entrar. Não é o irmão Luiz que diz, é o Senhor Jesus que está dizendo e escreveu. Na sua conversa com o sacerdote israelita, Nicodemos. Veja que ele diz mais adiante, o Senhor Jesus, em João 3,7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Isso é importante, isso é vital para nós. Importa-vos nascer de novo. Em 1 Coríntios 15:44 diz, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Vou ler de novo. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É pelo amor de Deus que nós somos salvos. Irmãos, de nós mesmos, irmãos, a gente não consegue nem se arrepender dos nossos erros. Para nós nos arrependermos, irmãos, é uma ação de Deus em nós. É um ato de misericórdia. O que é a misericórdia? Ele é um ato pelo meio do qual Deus beneficia nós. Isso é misericórdia. Aleluia. E juntamente com ele, Efésios 2:6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Ressuscitou. O nascido de novo é um ressurreto. Ele foi ressuscitado. Isso é um nascido de novo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí fecha com a introdução da lição, onde o propósito de Deus é nos tornar filhos de Deus e cidadãos celestiais, criando uma nação celestial ainda na terra. Porque os nascidos de novo são celestiais. Eles passam também a ter dupla cidadania. Nós passamos a ter dupla cidadania. Nós temos a cidadania terrena e a celestial. Nós interagimos, somos vivos na terra e nos céus. Pelo amor de Deus para conosco, irmãos. Nós não merecemos nada. Mas Deus nos ama. Deus ama você, irmão. Deus ama você, videologado. Independente de qualquer coisa, de qualquer acusação. Deus está pronto a nos ouvir, a nos perdoar. Aleluia. Com isto, a gente passa a entender que nós, homens, exceto antes da queda, e exceto o Senhor Jesus, temos a seguinte composição, a seguinte configuração hoje. Nós temos uma alma, nós temos um corpo espiritual, nós temos o corpo do pecado e nós temos o corpo físico. Isso é um homem, isso é uma mulher, isso é um ser humano. O que diz a palavra, irmãos? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, corpo espiritual, alma,
e corpo físico sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos entendendo? Isso é uma arma, irmãos, quando a gente começa a entender o que a gente é. A gente passa a se autoconhecer, a entender nossas ações e reações, por que a gente faz o que não quer muitas vezes, por que a gente faz aquilo que não gosta. A gente vai começar a entender isso. Veja o que diz em Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o quê? O corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado é a carne. É os agregados, é os eus, é os demônios, essas más ações, as más atitudes, que no conjunto delas formam um corpo. Amém? Essa é a nossa condição atual, irmãos. Veja aqui, ó, veja a maravilha que está nas Escrituras nos ensinando a entender quem nós somos, o que nós nos tornamos, e ainda que nós podemos nos tornarmos. Aleluia. Vamos separar isso então, para a gente poder entender. Isso é um ser humano então. O ser humano constituído por alma, corpo espiritual, corpo físico, corpo do pecado. A alma. A alma é o nosso real ser. É aquilo que Deus criou. Isso é o teu real ser. O teu real ser, ele tem algumas propriedades características. Na alma, veja bem, e fixe, a alma tem as nossas emoções. As emoções. Tanto é que primeiro passa pelo mundo mental, pela alma, para depois refletir a taquicardia, né? Quando você sente alegria. Primeiro passa pela mente. E na alma também está a mente. Veja, vamos escrever aqui. Então, na alma, nós temos a emoção, nós temos a mente, porque a alma também, ela produz ideias, pensamentos. Ela tem um intelecto. Nossa alma tem um intelecto. Também temos aqui emoção, mente, uma vontade. Eu não vou falar em desejo, para didaticamente deixar assim, ó, desejo é coisa de obra da carne, só para a gente poder separar na nossa mente, nosso entendimento de uma coisa do outro, amém? Então, vou usar a palavra vontade. A nossa alma tem vontade. Nós temos vontade. E algo extremamente importante, irmãos, que a gente viu, a nossa alma tem um poder, o poder da decisão, o poder de decidir sim ou não, quero ou não quero, faço ou não faço. Esse poder é nosso, Deus nos deu, é da nossa alma. Amém? Corpo físico. O corpo físico, ele é essa interface que nós temos com... É a ligação. Nós somos espirituais com essa interface física, na qual aqui, por meio dos 5 sentidos, a gente coleta informações do meio ambiente e leva isso para o mundo espiritual, onde a gente vai, mais adiante no final da lição, entender isso aí. Então, no corpo físico, o que nós temos, basicamente? Os 5 sentidos. A visão, por aqui eu estou coletando informações. Eu estou olhando, estou coletando informações, estou levando para o meu interior. E ali é um processamento e a alma recebe a informação. Temos a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E isso é o nosso corpo físico. O corpo espiritual.
O corpo espiritual, irmãos, quando ele está ativo, ele nos possibilita a ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Porque a gente vai ouvir a voz de Deus, a gente vai interagir com Deus, com maior nitidez, irmãos. Não vai ser um ato de misericórdia, tentando salvar o pecador, não. Vai ser um nascido de novo. Vai ser um justo diante dos olhos de Deus, interagindo, conversando com Deus. Por meio do corpo espiritual. Por isso é necessário sermos vivos espiritualmente. Além disso, nós vamos ter acesso ao conhecimento verdadeiro por meio do Espírito. A gente vai ver mais adiante ali, onde da parte do Espírito Santo, a gente vai entrar bastante. E assim como o nosso corpo físico, ele tem sentidos na qual nos possibilita captar, aprender, entender esse mundo tridimensional, o corpo espiritual também tem seus sentidos. E um dos sentidos que ele tem é a intuição. Veja o quão importante é ter o corpo espiritual ativo para desfrutar disso. Vamos definir o que é intuição? Intuição é uma faculdade de perceber, de discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou de qualquer tipo de análise. Não é verdade? O nascido de novo sabe o que eu estou falando. Muitas vezes você está no ambiente, você está pressentindo algo que vai acontecer. O Espírito Santo já está te dando a informação. Você não sabe o que é, mas você já sabe dizer é bom ou é ruim. E veja, irmão, isso é uma previsão do futuro que o Espírito Santo vai te dar para você se preparar para um combate, por exemplo. Aleluia. Discernir, irmãos. Muitas vezes a gente pensa, a gente está julgando, não, mas às vezes a gente nem quer pensar nada sobre nada, e o Espírito está dizendo assim, isso é isso, mas meu Deus, eu não tenho nem condições de montar esse raciocínio, esse entendimento, mas é a intuição, é o Espírito de Deus te ensinando sobre aquilo. Aleluia. Independente do teu raciocínio, independente do teu intelecto, independente dos teus estudos, independente da tua graduação, do teu PhD, é o Espírito de Deus, mediante a intuição, te dando informações preciosas para a gente transitar nesse mundo. Aleluia. Os irmãos estão percebendo o quanto é importante sermos nascidos de novo? Amém? A igreja está entendendo, o videologado está entendendo. Isso é um grande diferencial, irmãos. Sem isso, a gente não vai vencer, irmãos. Sem a presença do Espírito Santo em nós, a gente não vai vencer, a gente não tem condições. Mas vejam, olha essa arma, irmão, a capacidade de pressentir momentos posteriores, capacidade de discernir quando entrar no ambiente e saber o que é o que, separar as coisas. Aleluia. Irmãos, servir a Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Veja, Deus tem preparado isso para a gente aqui, nessa terra que é difícil. Imagina nos céus o que tem para nós. Eu creio, irmãos, que nos céus a gente não vai só ficar cantando santo é santo, Deus é santo. Realmente, vamos cantar. Mas Deus tem muito mais para nós, irmãos. No reino dos céus vai ser apenas o princípio. Para nós, aleluia, essa é a minha fé. Nesse novo desenho, eu quero fixar bem isso, porque, graças a Deus, nos deu tempo. E isso é de extrema importância a gente entender essas coisas, irmãos. Isso é o alicerce do desenvolver da nossa salvação. Nesse desenho, então, o que a gente tem? O azul aqui simboliza a alma.
essa figura geométrica, o corpo do pecado. Aqui, o corpo espiritual, deitado, dormindo, em coma, desativado, sem nenhum tipo de interação com a nossa alma. A gente viu na lição número 2, nessa revista, que o que é a morte? Morte é a impossibilidade ou a capacidade de você se manifestar em um determinado ambiente. Então, aqui, o corpo espiritual, ele está inativo, ele não está se manifestando. Então, há uma morte aqui. Aqui há uma morte. Amém? Isso é a configuração de quem não é nascido de novo. De quem não é nascido de novo, o corpo espiritual está desativado. Ele está como se estivesse em coma. Mas não é uma morte, porque o corpo espiritual é feito de substância eterna. Ele não é destruído. Ele só sofre ativação e desativação, né? De maneiras mais elevadas ou até chegar... Porque o nascido de novo também pode morrer, irmãos, espiritualmente. O corpo espiritual vai continuar ali, mas ele vai morrer espiritualmente porque vai desativar ele. Então, é como se fosse uma doença. Bem, mais adiante. O que eu quero falar aqui para vocês. Isso é a configuração daquele que não é nascido de novo. Conclusão imediata e clara. O que não é nascido de novo, ele segue orientações de quem? Do corpo do pecado. O corpo do pecado é o mentor dele. O corpo do pecado é o mestre dele. O corpo do pecado é que dá as ações, as atitudes, os pensamentos, fornece o que ele tem que fazer e estimula ele a fazer. E isso é uma natureza, uma natureza demoníaca. Então, o que não é nascido de novo, irmãos, ele tem duas naturezas. A natureza humana, que provém de Deus, e a natureza demoníaca, que provém do corpo do pecado. Como um não nascido de novo é confiável? Pode ser confiável. O que não é nascido de novo não é confiável, irmãos, porque ele não tem o Espírito Santo nele. Aleluia. Agora, o nascido de novo, ele tem o seu corpo espiritual ressuscitado. Ele está interagindo. Ele está ativo. Ele está orientando a alma de como fazer ou de como não fazer. Ele vai militar contra os posicionamentos do corpo do pecado, com as suas obras da carne. Ele vai nos ajudar, mas muito mais que ajudar. A gente vai entrar mais nessa lição ali mais adiante. Então a nossa alma vai ter um grande suporte, irmãos. Vai ter o Espírito de Deus habitando em nós, ativo, nos ensinando, nos orientando do que temos que fazer e não fazer. Não precisamos mais de normas escritas, porque o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia. Mas, irmão Luiz, já entendi. É importante nascer de novo. É importante ter o corpo espiritual ativo, atuante em mim. Como eu vou saber disso, se eu sou nascido de novo? E como, sabendo que não sou nascido de novo, como posso nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta. Não é? Como posso nascer de novo, mestre, sendo eu velho? Como nós lemos ali nas Escrituras, o corpo natural nasce de semente, da semente do nosso pai e nossa mãe. Mas o corpo espiritual, ele é ressuscitado. Ele é ressuscitado. Amém? Gravamos? Fixou? Glória. No ato complexo da salvação, irmãos, a primeira coisa que Deus coloca em nós é o arrependimento.
o arrependimento pelos atos praticados ou omissões realizadas. A gente passa a ver que a gente é um pecador, que a gente passa a maior parte do tempo errando. E a gente entende que o Senhor Jesus morreu pelos meus erros, pelos teus erros, pelos nossos erros, pelo erro da humanidade toda. Que o Senhor Jesus veio a essa terra, sendo Filho de Deus, habitou entre nós, aleluia, se entregou à morte, derramou o seu sangue e ressuscitou. Deus, então, vai realizar um ato dele, a misericórdia. Ele vai te justificar. Os teus erros, teus pecados estão todos cancelados, perdoados, apagados, deletados. Nesse momento, aquele que não é nascido de novo, ele é devolvido a ele o livre-arbítrio pleno, absoluto naquele instante. Porque quando Deus justifica um homem, ele passa a ter esse efeito da justificação diante de Deus e diante do diabo. Não há nada contra ti naquele momento. Deus te devolveu o livre-arbítrio, verdadeiro, absoluto, pleno. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que tem livre-arbítrio, mas a gente não tem. Porque a carne está ali, nos conduzindo, nos induzindo, nos escravizando, mesmo de forma oculta, que a gente não entende. Nesse momento, então, o que acontece? Tu és justo diante de Deus. Aí Deus diz assim, agora eu te devolvi essa arma, a decisão. O que tu queres fazer? Tu quer sair desse estado? Ou tu quer continuar? Deus é bom, irmãos. Ele não obriga ninguém. Ele te dá o poder da decisão. Ele respeita esses atributos que Ele deu à tua alma. A tua alma tem a decisão. Tu decide se quer ser salvo ou não. Mas Ele preparou tudo. Fez tudo para que isso acontecesse. E quando o homem e a mulher decidem, Deus, eu quero ser salvo. Eu estou cansado, Senhor, de viver para o mal, de praticar o mal, de ser envergonhado pelo mal. Eu não quero só, Senhor, me arrepender dos pecados que eu pratiquei, Senhor. Eu estou me arrependendo, Senhor, da forma de eu pensar, sentir e agir. Porque eu sinto, Senhor, que o mal habita dentro de mim, reside dentro de mim. E eu não quero, Senhor, continuar sendo o que sou. Aleluia! Aleluia! Quando um homem chega a essa conclusão, irmãos, eu acho que tem festa no céu. Porque é complexo, irmão, chegar a essa conclusão. É somente com a misericórdia de Deus, porque tu vai ter que se dividir em dois. Tu vai ter que se dividir que tu é uma alma e que o corpo do pecado é o corpo do pecado. Que ele é alguma coisa acessória. Não foi uma coisa criada por Deus, uma coisa que faz parte de ti, reside em ti, mas não é você. Amém? Estamos entendendo? Então, quando o corpo do pecado vier com acusações sobre você, você diz, não, nada tenho contigo. Tu reside em mim, tu ainda está em mim. Mas eu te rejeito, eu te renuncio. Eu não quero continuar seguindo os teus conselhos. Aleluia. Neste momento, então, irmãos, a gente entende aquela passagem do Senhor Jesus. Negue a si mesmo. Negue as obras da carne. Negue as obras da carne. As orientações, os pensamentos, as ações, os planos, tudo que vem daquilo ali, porque ali não habita bem algum. Ali não habita bem algum no corpo do pecado.
Os irmãos estão entendendo? Que é uma coisa específica. Não é que assim, ó, em ti não tem bem nenhum. Não é isso, não é. Nós vimos a nossa composição. Então, a gente está discernindo o que é mal em nós. É o corpo do pecado. Amém? Neste momento, então, irmãos, da justificação, Deus nos perdoa. O novo nascido, o ressurreto, o que está nascendo, ele vai vencer o pecado mediante a renúncia, a crucificação, a santificação, a mortificação. E isso vai ter efeito daquele momento para todo o futuro e até a eternidade da pessoa. Veja o quanto é importante isso, irmãos. Importa-vos nascer de novo, diz o Senhor, Mestre Jesus. Quando, então, você tem essas ações, posicionamentos na tua mente, na tua alma, e esse entendimento, coisas acontecem no mundo espiritual. A primeira coisa que acontece qual é? Deus usa a adoção. A adoção. Somos adotados agora como filhos de Deus. Filho de Deus. O nascido de novo é filho de Deus, irmãos. Como a gente viu na introdução da nossa revista, Deus quer transformar os filhos dos homens em filhos de Deus, cidadãos celestiais. É mediante um novo nascimento. Sendo, então, adotados agora por Deus, como filhos, nós também somos herdeiros do reino dos céus. Aleluia! O filho tem direito à herança do pai. E co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Nesse momento, então, veja que é um ato complexo, que é sequenciado, que vai acontecendo automaticamente na nossa vida, mediante a ação de Deus. Deus, então, a partir do momento que você se torna filho, o que acontece contigo? Você passa a ter uma nova natureza. Uma natureza divina. Então, nós, os nascidos de novo, temos 3 naturezas. A humana, infelizmente ainda, a demoníaca e, graças a Deus, a divina. Glória a Deus. Bem, nesse instante em que passamos a ter uma natureza divina, Deus coloca o Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele ressuscita o corpo espiritual. Aleluia! E aí ocorre o novo nascimento. Isso é o novo nascimento, irmãos. E aí começa a desenvolver. Esse ato de salvação não termina no novo nascimento. É que a gente está pegando só uma parte para poder entender. Depois segue a comunhão com Deus, segue a santificação, que faz parte do ato de salvação de Deus. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Aleluia! Entendemos essa parte? Eu demorei bastante, irmãos. Sabe por quê? Porque isso a gente tem que alicerçar na nossa mente, irmãos. Fixar isso, porque nos ajuda bastante quando tem situações espirituais que a gente não entende. A gente tem que saber de onde está vindo isso. De quem vem essa informação? De quem vem esse pensamento? De quem vem esse propósito? Na página 19 e 20, então, vamos ler a revista. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu não falei sobre as obras da carne, né? O corpo do pecado, então, segundo a palavra, diz: as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Veja, irmão, se tu não tiver o corpo espiritual ressuscitado, que coisas são semelhantes a estas? O Espírito vai te ensinar. O Espírito de Deus vai te ensinar. Não, isso é pecado, isso é erro.
Porque Paulo deixou escrito aqui, coisas semelhantes, a gente não sabe o que é. A gente não tem esse entendimento, não está escrito. Amém? Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vejo que as coisas semelhantes faz parte, irmãos, faz parte. Não é só aquela listagem de obras da carne claras e evidentes que estão ali. Coisas semelhantes a esta. Se a gente não tiver o Espírito ativo em nós, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos orientando, nos ensinando, a gente não vai saber quais são os semelhantes. E a gente pensa que está indo para o céu e não está indo. As leis biológicas da nova natureza, da nova criatura, nova natureza. Como já vimos, a questão a ser analisada na dispensação da graça não é mais legal, mas o que interessa saber é qual é o modus vivendi adequado às leis espirituais da nova natureza. Ou seja, assim como há leis biológicas, físicas, que precisam ser obedecidas para que o nosso corpo físico tenha saúde, como beber e comer adequadamente, resguardar-se do frio e do calor excessivo, e etc. Há também cuidados espirituais que a nossa vida espiritual exige que sejam obedecidos, para que ela tenha saúde e vigor. Não somente, irmãos, saúde e vigor. O nosso corpo espiritual, à medida que a gente vai santificando, eu creio nisso e experimento disso, por misericórdia de Deus, que à medida que você vai intensificando a mortificação, a crucificação, o Espírito Santo em ti vai ficando mais intenso. Não porque ele não é intenso, é porque a nossa percepção do que ele quer nos ensinar não alcança por incapacidade nossa, porque a gente está, muitas vezes, voltado ao mestre do corpo do pecado. Então, à medida que a gente vai obedecendo às leis espirituais, a gente vai fortalecendo essa interface, essa conexão, esse relacionamento com o Espírito Santo, e vai aumentando o quê? A performance, o desempenho, a qualidade da instrução, do ensino, a profundidade que a gente vai recebendo. A gente percebe que quando a gente se dedica mais à vida espiritual, a gente recebe revelações, recebe entendimento, recebe muita informação, irmãos. Quando a gente está estudando, às vezes, você vê o Espírito Santo te dá tanta informação, eu digo, chega, Espírito Santo, a minha cabeça não aguenta, está doendo, e tanta informação. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. E quando o mundo não tem essa disponibilidade de conhecimento, é limitado. Os pecadores têm o seu conhecimento limitado. A sua ciência é limitada. Para nós, não. Os filhos de Deus, Deus dá conhecimento limitado. Sem limites. Aleluia. Glória a Deus. Assim como é em relação ao nosso corpo físico, um modus vivendi desacordo com as leis biológicas causará sua destruição. Assim também em relação ao corpo espiritual. Um modus vivendi em desacordo com as leis espirituais causará a morte espiritual. A morte no conceito anterior da lição anterior, que é a incapacidade de interagir com o ambiente. Então, se a gente morrer espiritualmente, a gente não vai ter mais a capacidade de interagir com o Espírito Santo, com o mundo espiritual superior. E isso é morte espiritual.
De igual forma, assim como sofremos dor ao ofender o nosso corpo físico, também o crente, veja, irmãos, vejam como Deus é maravilhoso, irmãos. Ninguém gosta de sentir dor. Raríssimas exceções, de repente que desenvolver uma obra da carne específica em relação a isso. Mas vamos dizer assim, grande parte não gosta de sentir dor. Mas a dor física, irmãos, é algo bom de certo aspecto. Porque é um sinalizador que algo não está funcionando bem. É um sinalizador que tu vai ter que tomar uma posição. É um sinalizador que tu vai ter que tomar uma medicação. É um sinalizador que tu vai ter que buscar ajuda. É um sinalizador que tu vai ter que buscar um médico. E às vezes a gente é tão resistente, né, irmãos, à dor, que a gente não quer buscar ajuda. Aleluia. Só que isso pode custar caro, danificar teu corpo físico e até mesmo você perder o corpo físico. Eu conheço um irmão nosso que ele é tão resistente à dor que quando ele foi procurar ajuda médica, irmãos, ele estava em grau 10 de dor, e a escala vai de 0 a 10. Ele tomou morfina, irmãos, aquilo parecia água para ele. Mas, se não fosse essa dor em grau 10, ele estaria morto. Aleluia. Então, essa dor em grau 10, onde nem morfina adiantava, salvou a vida dele. Aleluia. Também o crente que nasceu de novo. Veja, irmãos, aqui e agora, a gente vai falar de maneira específica, a gente não vai abrir o leque do nosso objetivo de entendimento. Nós vamos tratar somente do nascido de novo. Vamos deixar todos os outros casos de fora, amém? Vamos fazer essa separação. Também o crente que nasceu de novo, ou seja, aquele que nasceu de novo, é nascido, foi ressurreto. Sentirá angústia, em seu espírito, ao ofender a nova natureza trazida pelo Espírito Santo no seu espírito. Vejam que a angústia é como a dor no corpo físico. É um sinalizador que tem algo errado. Algo que não está funcionando adequadamente. Algo que precisa ser diagnosticado, evidenciado, tratado e curado, removido. Então, a angústia do nascido de novo, irmãos, ela é comum, porque a gente ainda tem a obra da carne em nós. Mas nós temos o tratamento, nós temos a medicação, nós temos a cura disso. Amém? Mas qual é a definição de angústia? Se a dor, ela age no nosso corpo físico para dizer que tem algo errado, a angústia que nós sentimos sinaliza que temos algo errado no nosso espírito. Amém? Mas o que é angústia? Uma definição bem simples, irmãos, para a gente poder trabalhar. Vamos no nosso dicionário de referência aqui. Opa. Angústia. Estado de ansiedade. A angústia é um estado de ansiedade. Veja o que diz aqui uma definição de 1813. A angústia, a ansiedade, é a mesma coisa. Ela é um sentimento de ameaça, impreciso e indeterminado. Ao homem, quando para pensar no seu futuro, ele passa a começar a se defrontar com as possibilidades de fracasso, de sofrimento e, finalmente, da morte. E também do insucesso. Isso é ansiedade, isso é angústia.
E isso gera sintomas. Sintomas da ansiedade. Todos nós, irmãos, sem exceção, mesmo sendo nascido de novo, fica ansioso, irmãos. Então, não tenha isso como anormal, como você seja uma pessoa... não deixe as obras da carne te desqualificar quando você ficar ansioso. Porque isso é um sintoma normal. Veja, irmãos, que nós somos doentes. Nós somos doentes, irmão. Nós estamos em processo de cura. A gente vai estar tomando remédio, a gente vai estar comendo bom alimento, mas a gente está doente ainda. A doença não se cura assim. É como se fosse um câncer incurável. E Deus está te dando a medicação certa para você ser curado. Então tem tempo. E naquele meio tempo, até chegar a cura, o que vai acontecer? Tu vai sentir alguns desconfortos, algumas situações desfavoráveis, mas não significa que você está fora do caminho. Amém? Não deixe as obras da carne, não deixe os demônios te acusar quando você sentir angústia. Eu não posso, o crente não pode sentir angústia. Não, o crente pode sentir angústia, o nascido de novo sente angústia. É uma propriedade sinalizadora do nosso corpo, corpo espiritual. Veja o que acontece, alguns comportamentos que nós podemos ter, alguns ou todos, enxergar perigo em tudo. Apetite desregulado, alterações do sono, tensão muscular, medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público, irmãos. Mas eu estou aqui lutando contra a ansiedade, lutando contra a obra da carne. Veja a posição que a gente tem que tomar. Você tem aquele medo, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Mesmo que tropece, mas eu vou enfrentar. É assim que a gente vence a ansiedade e a angústia. Enfrentando, claro, não com a força do Luizinho aqui, mas com a força do Espírito Santo em mim. Me apoiando, me dizendo, vai. Eu te dou ânimo, eu te dou força, aleluia, eu te dou coragem, glória a Deus. Preocupações em excesso, ficar sempre próximo de ataques de nervo, ou seja, qualquer assunto que chega, você está prestes a ter um colapso nervoso. Medos irracionais, você passa a ter medo de coisas ilógicas, não tem por que ter medo de determinadas coisas, porque é ilógico, é irracional, as pessoas não vão entender. Mas isso, irmãos, não estou dizendo que isso é vergonhoso. Não entenda como vergonhoso. Entenda que você está num processo de cura. Você está avançando no teu processo de cura. Você começou a enxergar isso. Que eu tenho medo que não é para ter medo, é uma coisa irracional. Você já deu o diagnóstico, já percebeu que está doente, agora está se tratando. Amém? Inquietação constante, pensamentos obsessivos, perfeccionismo e problemas digestivos. E uma série de sintomas físicos. Essa ansiedade, que é uma situação espiritual do nascido de novo, estou falando só nascido de novo, tá, irmãos? Porque se eu abrir para os que não são nascidos, são outras coisas que acontecem, e eu não quero entrar nesses parâmetros, amém? Nós vamos tratar dos nascidos de novo. Tem tremores, irmãos, tremores do corpo físico, acaba refletindo essa situação de ansiedade e angústia no mundo espiritual, acaba refletindo no corpo físico. A pessoa tem tremores, que não consegue controlar. Ela tem um cansaço, mas não um cansaço que você fez umas atividades pesadas, intensa, né? É um cansaço inexplicável. Sensação de falta de ar ou asfixia. Você sente falta de ar, asfixia do nada, por alguma coisa que você viu, percebeu por meio de 5 sentidos. O coração acelerado, começa a dar taquicardia. Suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca. Boca seca, eu tenho esses sintomas. Tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ou seja, pode ter uma excessiva flatulência, produção de gases, ondas de calor, calafrios, micção frequente,
Dificuldade para engolir, a pessoa está tão ansiosa porque às vezes ela não consegue engolir, né? E às vezes a sensação de engasgo, ela quer comer, quer beber e quer falar ao mesmo tempo, ou seja, está uma desincronia. E isso é ansiedade, irmãos, é angústia. Tem algo que está perturbando, algo que está gerando isso. E formigamentos, aquela tipo assim, um processo circulatório inadequado. Parece ter umas formiguinhas na perna da gente, né? Pode ser problema circulatório, pode, claro que pode. Mas às vezes acontece nas pessoas que têm ansiedade, tá? Então, por que a gente está abrindo essa situação, vigilogados e amados irmãos aqui presentes? Porque é a nossa situação que a gente está vivendo no século XXI, irmãos. Nós estamos ansiosos. Então nós temos que resolver isso em nós. E é mediante o Espírito Santo. É mediante a conversão. É mediante a santificação. É mediante o que vocês estão fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui. Nós estamos aqui entre nós reunidos, às luzes de Cristo Jesus na terra, para aprendermos como proceder, recebendo a revelação do Espírito Santo, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação. É um conhecimento que é muito útil, no meu parecer, irmãos, no tempo de hoje, irmãos. Eu trabalho num local onde trabalhava, pedi demissão, aonde, irmão, onde mais cresce, o mercado que mais cresce é o mercado de drogas psicotrópicas lícitas, vendidas em farmácias. Vende muito, irmãos, e os preços são excessivos. Ou seja, tu vira escravo de medicamentos. Não estou dizendo para não usar medicamentos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é uma patologia, é uma situação que é espiritual para nós, nascidos de novo, que nós temos como resolver isso. Eles, que não nascidos de novo, de maneira, até o fim da existência, possivelmente vai ter que usar medicação, dependendo do caso. Não estou dizendo que nós, estando em um estado, a gente vai entrar agora no estado mais sensível, a gente não vai colocar em risco o nosso corpo físico, nem na nossa integridade mental. Então, a gente usa, sim, medicamentos, tá, irmãos? Não estou pregando contra medicamentos, amém? Amém, fique à vontade. A irmã fala bem alto, por favor. Só pode falar mais alto. Amém. Sim. Uhum. Esse é de outra obra da carne, né, irmão? Preguiça. Amém. Irmãos, a gente está ao vivo para o mundo todo aqui acessar, né? A gente não é contra os medicamentos. Os medicamentos bem utilizados, de maneira adequada, prescrita por um profissional capacitado, ele nos tira, irmão, de situações difíceis, às vezes que a gente não consegue, irmãos. A gente pode precisar desse apoio. A irmã foi liberta, graças a Deus, misericórdia de Deus. Mas os medicamentos, Deus deixou os medicamentos para nós. Imagina se não fosse o paracetamol, né? Às vezes a gente está com dor, febre, a gente teria que ficar ali, né? Então, o medicamento é bom. A ciência, Deus nos deu a ciência, Deus nos deu os médicos, amém? Vem,
O que eu quero dizer aqui agora, mais adiante, se essa angústia, essa ansiedade, se ela for uma coisa permanente, se a gente não fizer o diagnóstico, se a gente não agir, irmãos, isso vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo, os sintomas vão se agravando, vão criando um conjunto de sintomas associados, e a gente vai chegar num estado que a maior parte dos não nascidos de novos eles estão depressivos. Eles são depressivos. Qual é o conceito de depressão? Mas nós também podemos ficar depressivos, irmão. Se a gente não cuidar do nosso espírito, a gente fica depressivo. Olha o que é a depressão. CID-10, F33, definição médica, irmãos. É uma doença psiquiátrica, ou seja, psicológica, é algo imaterial, algo espiritual. Não posso pegar. É crônica, ou seja, já vem se arrastando. Que tem como sintomas tristeza profunda. A pessoa depressiva ela sente uma tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Ou seja, ela passa a ver que a vida não tem sentido, ela não tem interesse nem pelas coisas que ela gostava de fazer outrora. Se ela gostava de fazer bolo, ela não tem mais interesse, ela não acha graça naquilo. Ela não vê mais porquê, ela não tem interesse. Ela não tem ânimo de fazer as atividades que outrora ela fazia. Ela tem oscilações de humor. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas. Vejam que isso é uma obra das trevas, irmãos. Os irmãos estão percebendo? Que começa com uma ansiedade, aquela situação. Mas se a gente não tratar, vai te levar a pensamentos suicidas. E até você cometer o suicídio. Assim como uma doença no corpo físico, se você sabe que tem tal coisa e tem medicamento e você não quer usar medicamento, ela vai se desenvolver e vai te matar. Assim é a angústia, irmãos. Se a gente não resolver aonde está o problema e equacionar e tratar mediante a luz de Cristo, a gente vai chegar nesse estado. E nesse estado aqui, irmãos, onde a gente perde interesse por tudo e a gente pensa em fazer o suicídio, passa esse pensamento, e até, irmãos, alguns praticam isso. Porque não resolveu a saúde do seu corpo espiritual, do seu espírito. Mas enquanto há vida, esse corpo há vida, tudo é possível para Deus. Assim, é essencial diagnosticar a doença e iniciar acompanhamento. Iniciar acompanhamento. Irmãos, nesse estado, você já não pode fazer quase nada por ti. Tu tem que dizer alguma coisa. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso que alguém me ajude. O Espírito Santo, Deus, Senhor Jesus, a igreja, mediante os pastores, mediante aos obreiros, a oração da igreja, os irmãos da igreja, é isso que vai fazer você voltar para o prumo gradativamente. Você pode ter que usar medicação com auxílio médico, usa de acordo com a orientação médica para sair desse estado e ficar marcado em ti. Eu nunca mais quero ficar depressivo, eu nunca mais quero ficar angustiado, eu quero ser um são em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Os irmãos entenderam? Ficou claro? Eu fui dúbio em alguma coisa que não ficou bem claro, o irmão pode perguntar, porque é importante a gente entender essas coisas. Foi certinho? Os irmãos conseguiram entender? Conseguiram fixar? Amém? Glória a Deus. Na página 20, então, um novo princípio na motivação da obediência a Deus pelo homem. Um novo nascer de dia, né? Um novo nascer do dia. Ou seja, um novo começo, na qual nós estaremos motivados a proceder conforme os ensinos de Deus, mediante seu Espírito Santo habitando em nós.
Número 1, a obediência por conveniência em lugar do legalismo. Obediência, irmãos. Eu quero fazer trocar um pouquinho essa palavra, mas o objetivo é o mesmo. O que é obedecer, né? O que é obedecer? É ser submisso, né? Que a gente tem aprendido. É se sujeitar, né? A alguma coisa que te determina. Mas, às vezes a gente é rebelde em relação a essa posição, essa palavra obedecer. E eu vou colocar isso de uma forma diferente, mas tem o mesmo efeito. O que é obedecer? Obedecer é agir. É agir. É realizar. Conforme as regras, os ensinos, as normas do nosso Deus. E isso, irmãos, não é mais que obedecer. Porque quando você age, realiza as coisas conforme as regras, as normas, as leis, as orientações, os ensinos do nosso Deus, isso é alegria para a nossa alma. Isso é prazeroso, irmãos. O nascido de novo sente prazer em proceder conforme Deus tem nos ensinado. Para mim não é obedecer, para mim é um prazer, Senhor, proceder conforme o Senhor me ensina. Eu me alegro, Senhor, quando eu procedo conforme o Senhor me ensinou. Aleluia. Essa alegria, irmãos, o mundo não conhece. Esse prazer o mundo não conhece, o cosmos não conhece. Aleluia. Após entendermos a necessidade da manutenção da vida espiritual que recebemos por ocasião do novo nascimento, a questão relacionada ao modus vivendi se desloca do plano da licitude, ou seja, não somente aquilo que é legal, que é justo, que é permitido de acordo com as leis escritas. Do legalismo para o plano da conveniência e da edificação da nova natureza. Vamos ver 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas são permitidas, todas as coisas são justas, todas as coisas são passíveis de ser admitidas, mas nem todas convêm. E isso somente o Espírito vai te ensinar. O que convém e o que não convém. O que é conveniência, que vem de convém. Porque, vou parafrasear. Mas nem todas são proveitosas, mas nem todas são vantajosas, mas nem todas são úteis, mas nem todas são adequadas, mas nem todas são apropriadas para o desenvolver da minha salvação. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que está escrito aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que mesmo sendo permitido, mesmo sendo lícito, mesmo sendo justo, mesmo sendo apropriado, mesmo sendo vantajoso, eu não vou eleger isso como meu mestre, como meu dominador, como meu mandante. Eu não preciso mais disso. Eu tenho Cristo Jesus em mim. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Então não podemos fazer isso, irmão, fazer as coisas que convém te dominarem, te comandarem. Cristo nos libertou para a liberdade. Não queremos voltar, irmãos, nós nascidos de novo, a ser escravos, escravos de coisas desse mundo. Aleluia. 10:23. Primeira Coríntios 10:23.
Amém? Glória a Deus. Aos irmãos videologados, nós estamos então encerrando aqui agora a gravação. Fique certo que a igreja aqui presente vai orar pelos pedidos de orações, né? Indico aqui aos irmãos que estudem essa revista paralela com essa que a gente está estudando, A Carne Inimiga a Ser Vencida, e o irmão vai crescer no conhecimento e na graça em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão videologados, Deus abençoe os irmãos que serão, posteriormente, se logarem, né, para assistir, e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.